Quero debater com Luís Montenegro. Se Nuno Melo vier a debate enquanto representante do CDS, terei todo o gosto em debater com Nuno Melo. Mas Nuno Melo não vai servir para Luís Montenegro poder escolher quais são os adversários com quem quer debater. Não tem esse direito a escolher quem é que quer enfrentar e quem é que não quer enfrentar porque lhe é inconveniente. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, está agora nesta edição da noite. Boa noite, Mariana Mortágua, seja muito bem-vinda. Nestas declarações que ouvimos há pouco, um certo desta tarde, também disse: não aceito não debater com Luís Montenegro. Que ação é que pondera ter para ir além da declaração e para que haja algum tipo de consequência? Por exemplo, queixas a serem apresentadas na Comissão Nacional de Eleições ou na ERC? Boa noite. Eu penso que neste momento o mais importante é dizer a Luís Montenegro que venha ao debate. Até ao final do período dos debates, estarei à espera que Luís Montenegro venha a este debate. Não há qualquer lógica no critério que foi apresentado por Luís Montenegro. Vai debater com o PS, com o Chega, com a IEL e com o PCP, mas não com o Bloco de Esquerda. É, aliás, inédito. É um candidato a primeiro-ministro que vai escolher a dedo quais são os adversários com quem quer debater e não com é quem... Não é inédito. Em 2015 isso já aconteceu, na altura da PAF. Em 2015... Por exemplo, Paulo Portas debateu diretamente com Jerónimo de Sousa. Paulo Portas debateu enquanto líder do CDS com Catarina Martins e Passos Coelho debateu com Catarina Martins nas eleições de 2015. E, portanto, acho que é isso que se exige nestas eleições. Luís Montenegro é o candidato a primeiro-ministro, é o líder da coligação AD. Não pode escolher com quem quer debater e para que debates é que manda outra pessoa representá-lo. Até porque não há qualquer lógica nesse... Não é inédito. Eu queria só fazer uma correção. Eu há pouco disse com Jerónimo de Sousa, na altura a CDU não aceitou e acabou por ser o número 2 da coligação, o PF, a ser representado nesse debate. Houve várias particularidades nesses debates. Mas não deveriam os partidos menores da coligação poderem também participar, ainda por cima um partido que tem representação parlamentar? O CDS tem todo o direito a participar nos debates. Se o CDS quer participar, o seu líder vai a debates, não debate com todos. E o Luís Montenegro debate com todos. O que nós não podemos aceitar é que o Luís Montenegro diga: eu debato com este, porque foi o próprio a escolher, foi o PSD que escolheu com quem é que quer debater e com quem é que não quer. E eu pergunto, quer dizer, porquê é que não quer debater comigo? Porquê a escolha dos partidos? Tem medo de um debate inconveniente? Porquê é que não quer debater? Mas há alguma diferença entre a Mariana Mortágua debater Luís Montenegro e debater com Nuno Melo? Não são ambos membros do mesmo governo e da mesma coligação que suporta o governo? Eu acho que devo debater com os restantes líderes das coligações, dos partidos que se apresentam a eleições. É assim que é o debate democrático. É assim que é o debate democrático. O que nós não podemos aceitar é que um candidato que é líder de uma coligação, que se apresenta como putativo candidato a primeiro-ministro, escolha com quem é que quer debater e com quem é que não quer. Bom, mas e essa isso não é aceitável. Feita. Portanto, se isto não houver uma evolução, o Bloco de Esquerda não fará mais nada para além, só para voltar ao início da minha questão, não fará nenhuma queixa nem nada para procurar garantir de outra forma que Luís Montenegro esteja presente no debate consigo. É incompreensível que Luís Montenegro escolha debater com o PS, com o Chega, com a IEL e com o PCP, mas não com o Bloco de Esquerda. É incompreensível. Não há qualquer critério que justifique, a não ser escolher adversários conforme a conveniência. E, portanto, eu vou insistir, eu quero debater com Luís Montenegro e ficarei à espera desse debate. E se ele não aparecer, não debate com Nuno Melo? Se não aparecer, eu acho que a democracia fica menorizada. Porque... Mas debate ou não com Nuno Melo? Se Nuno Melo vier como representante do CDS e o Luís Montenegro vier como representante do PSD, com certeza estaremos nesses debates. E se Nuno Melo vier como representante da AD? Refletirei sobre esse assunto. Não tem uma decisão tomada sobre esse assunto? Quero debater com o Luís Montenegro, isso é o que eu quero. Falemos então mais agora sobre as eleições. Daqui a menos de 2 meses voltamos a eleições e o Bloco de Esquerda está a trazer de volta nomes históricos do partido. Francisco Louçã diz que é importante regressar por causa de um ocupante da Casa Branca. O que é que os Estados Unidos têm a ver com Portugal que justifique esta pessoa estar outra vez nas listas do Bloco de Esquerda? Bom, na verdade, nós chamámos e convidei 3 fundadores para poderem pertencer às listas: Francisco Louçã, Fernando Rosas, Luís Fazenda, em diferentes círculos eleitorais. O mundo mudou e a eleição de Trump e como o mundo mudou nos últimos 2 meses mostra isso. Há Trump na Casa Branca com tendências fascisantes e de ataque direto à democracia, com uma contaminação muito importante sobre as nossas próprias democracias. Temos 50, com a democracia portuguesa? Temos 50 deputados do Chega na Assembleia da República e eu acho que se a esquerda não é convocada e se não é chamada
vindo toda a gente das suas fileiras num momento tão difícil para a democracia, então não sei quando é que é. Parece-me ser este o momento certo para fazer este combate a que todos são chamados. Há um ano, o Bloco de Esquerda teve um resultado bastante mau. As sondagens recentes continuam a apontar um resultado bastante mau. A última de alguns dias da SIC e do Expresso aponta apenas 1% para o Bloco de Esquerda, apesar de haver uma quantidade enorme, 39% dos inquiridos que ainda não sabe ou não responde à pergunta em quem é que irá votar. Precisa a Mariana Mortágua de pesos pesados para conseguir evitar um desaire eleitoral como o do ano passado, ou ainda pior? Rodrigo, chega-se de um dado. A sondagem da SIC diz que 40% não sabem quem vão votar, mas em que 80% de todos os inquiridos não responderam. Porque nós estamos a falar de uma sondagem em que 20% responde e desses 20 há 40 que dizem que não sabem em quem vão votar, ou seja, 8 em cada 100 pessoas sabem quem vai votar. E isso a mim diz-me que está tudo em aberto. Há uma coisa que eu sei. Ir buscar e chamar toda a gente para um combate no momento em que a democracia está ameaçada é o dever da esquerda. E eu acho que o dever de uma liderança é juntar todos, juntar forças. E é isso que a esquerda deve estar a fazer. Se nós tratamos estas eleições como business as usual, como se o mundo não estivesse a mudar, não estamos a perceber nada do que se passa no mundo. O mundo está a mudar. Há uma vaga de direita, é uma vaga com tendências autoritárias, com tendências fascisantes e, sim, eu acho que o Bloco de Esquerda deve ter toda a força. A esquerda deve ter toda a força e não há reformados num partido de esquerda. Não há reformados. A esquerda deve ter toda a força. Isso quer dizer que podemos esperar de um Bloco de Esquerda na próxima legislatura a estar ao lado dos restantes partidos da esquerda em bloco para garantir que a esquerda tem unidade parlamentar? Isso tem acontecido. O Bloco de Esquerda tem sabido fazer esses encontros e promovido até esses encontros. E é óbvio que é muito importante. Quando nós olhamos em frente e temos 50 deputados do Chega, queremos olhar para o lado e saber que a esquerda é capaz de enfrentar estes tempos e que os percebe, que compreende a dificuldade destes tempos. E é daí a escolha, e fico muito contente que os três tenham aceitado este convite. E não está preocupada com os casos recentes, nomeadamente o caso do despedimento das pessoas que estavam a trabalhar no Bloco de Esquerda, que levou a ou melhor, pondo a coisa desta maneira, que peso é que acha que teve na imagem do Bloco de Esquerda e na sua, pessoalmente, aquele episódio do despedimento de pessoas, nomeadamente pessoas que tinham acabado de ser mães? Foi um caso que nós tivemos que esclarecer e acho que foi importante termos esclarecido. Tive a esclarecê-lo aqui nesta mesa, neste preciso lugar, há algumas semanas. O Bloco de Esquerda cumpriu a lei, tentou proteger da melhor forma aquelas duas trabalhadoras. Tendo esclarecido, não acho que coloque em causa a imagem do Bloco de Esquerda, e estou aqui para responder pelo Bloco e, aliás, para fazer uma campanha que seja uma campanha esclarecedora sobre os vários temas sobre os quais nos queremos debruçar. Portanto, não tem qualquer tipo de receio que isso possa ter efeitos eleitorais, apesar de, legalmente ter sido cumprido, ter dito também na altura que foi errada a forma como o processo foi conduzido, ou algo do género. Nós na vida temos que assumir o que corre bem e o que corre mal. Todos os direitos foram respeitados, não houve qualquer violação da lei, a lei foi cumprida, fomos além da lei. E por isso, desse ponto de vista, temos a consciência absolutamente tranquila. E acho que esta campanha deve servir, e espero que sirva, para falarmos sobre as propostas para o país, para o que é que o Bloco defende para o país, e é isso preparada para fazer. Porque ainda hoje o líder do PS propõe que dividendos de cerca de 800 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos sejam usados para a crise da habitação. O Bloco de Esquerda acompanha o PS nesta proposta? Esse dinheiro já está no Estado, não é? É dinheiro que já está no Estado. O PS propõe que ele se dirija para um fim específico, com uma linha de financiamento das autarquias. Não vejo nenhum problema, até acho que quanto mais dinheiro houver para a habitação pública, melhor. Temos é que perceber que neste momento é preciso descer o preço das casas já, imediatamente. Como? Há mais de 60% dos inquilinos em Lisboa estão em sobrecarga financeira por causa das rendas. E isso reproduz nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos do país. Há uma proposta muito simples e que permite baixar já
o preço das casas, que é impor tetos máximos às rendas. Quer dizer, nesta zona, com uma casa com estas características, há um preço máximo que não pode ultrapassar este valor. Ou seja, isso na prática, para percebermos exatamente o que é que essa proposta poderia querer dizer, isso na prática implicaria que um T1 que custa 1.200 euros em Lisboa, estando implementado assim, de repente o senhorio perderia X para, hipótese, 800, 700 euros. De um momento para o outro, é isso? Isto é sempre de lado é que vemos as propostas, não é? O que permitiria fazer... O que está a dizer é impor um teto máximo. O que permitiria fazer é que, na prática, há mais de metade dos trabalhadores em Portugal ganham entre 800 e 1.000 euros. E o Rodrigo está-me a dizer que um T1 custa 1.200. E eu estou-lhe a responder que isto não permite que ninguém tenha uma casa em Portugal. E é por isso que as pessoas que trabalham estão cada vez mais a viver na rua. Estamos a voltar às barracas, a viver em tendas em cidades, a viver em casas insalubres. Nós temos um problema, sim, uma crise a questão para é como resolver. É que implementava aquilo que dizia descer já o valor e aplicar um teto máximo. Com tetos máximos. Com tetos máximos. Mas que de forma é que isso era concretizável? Há limites já estabelecidos e padrões já estabelecidos no Porta 65 que indicam e que têm valores indicativos para as rendas de acordo com a tipologia das casas, a localização. Mas isso é para financiamento do apoio aos jovens, certo? Mas nós podemos regular o preço. Nós podemos dizer que numa zona o preço não deve ultrapassar X. Nós fazemos na eletricidade, podemos fazê-lo nas rendas, como uma medida de emergência, que aliás tem outra vantagem. Que levaria a esta conclusão que eu estava a dizer há pouco? Levaria ao preço das casas a descer, sim. Portanto, de um momento para o outro, e o que é que fazia às pessoas que têm empréstimos feitos, por exemplo, para casas que servem para investimento? Essas pessoas iriam estar a perder dinheiro e isso não haveria problema para o Bloco de Esquerda? Não me parece que essa seja a maioria dos casos. De todo. Nós estamos a falar de rendas especulativas, de rendas que ultrapassam em muito os salários, o que é razoável, o que as pessoas conseguem pagar. E o benefício social, que é nós podermos dizer que um pai consegue pagar uma casa a um estudante e que uma família com 30 ou 40 anos não tem que dividir um quarto, ou não tem que gastar 80% do seu rendimento numa casa, que é a maior condição de pobreza em Portugal, é um benefício social do qual nós não podemos abdicar. Não podemos. E quem disser que consegue descer o preço das casas sem impor limites, sem dizer que há um limite para a especulação, na Alemanha existe. Na Alemanha há um conceito chamado renda abusiva, renda especulativa. E os senhorios que a praticarem têm consequências criminais. Não é isso que nós propomos em Portugal. Propomos simplesmente poder haver tetos máximos, que as rendas não possam ser especulativas. As casas são para viver, as pessoas precisam da casa para viver. Como é que nós não cumprimos a função de ter casas para viver, mas pensamos sempre nelas como um investimento imobiliário? Isto está a distorcer a nossa vida e está a desfazer a vida de muita gente. E eu acho que essa deve ser a grande prioridade que Portugal tem. Como é que baixa o preço das casas? Se nós baixamos o preço das rendas e se o conseguimos fazer nas cidades onde há mais procura de casas, o preço das casas para vender também vai baixar. E as pessoas vão viver melhor. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer governação. Já não temos muito tempo, mas eu gostaria de voltar à questão da sua liderança, que é relativamente recente, tem cerca de um ano, desde que a Catarina Martins saiu ao final de muitos anos, não sei exatamente de cor, mas 10 pensou. 10 sensivelmente, que saiu e aparece uma cara que os portugueses se habituaram a ver, nomeadamente a comissões parlamentares de inquérito, e que ainda não tem um resultado eleitoral que possa dizer este é resultante da minha coordenação, da minha liderança. Tem um objetivo para o dia 18 de maio? Um objetivo percentual e de número de deputados? Quando eu disse que tinha chamado os fundadores porque acho que o mundo está a mudar, isto não é uma frase feita. O mundo está mesmo a mudar e é um sítio muito mais perigoso hoje. Há uma viragem à direita e eu tenho muita consciência dela, o quão perigosa ela é. E isso faz com que a minha presença na vida política seja muito mais que objetivos sobre a minha vida, a minha carreira ou sobre o número de votos. Tem a ver com a presença da esquerda e o combate da esquerda pelas coisas mais importantes da vida. Mas também se mede por número de votos e número de deputados, não? Também se mede por número de votos e número de deputados. Mas mais importante que isso é garantir em Portugal que há uma esquerda com princípios, que olha para a guerra, que olha para a habitação, que olha para a injustiça de milionários, cada vez mais milionários, com a maioria das pessoas a ganharem 800 euros ou 1.000 euros, e que diz isto não pode ser assim. E que nós tem medidas para cada um destes temas, que são as medidas da esquerda, da comunidade, da solidariedade. Eu acho que isso, para mim, é mais importante. Mas se tudo isso não se refletir em deputados e em número de votos, que consequência é que a Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, terá de a sacar no dia 18 ou no dia 19 de maio? Que terei que continuar a lutar.
tal como estou. A luta maior... Portanto, não admite a possibilidade de fazer aquilo que Catarina Martins fez, sair? A Catarina Martins saiu porque entendeu que era o seu momento depois de 10 anos na coordenação do Bloco de Esquerda e continua, aliás, como dirigente do Bloco e como eurodeputado. O Bloco é um projeto coletivo. Nós lutamos por uma vida melhor. Lutamos para mudar de vida. E convidamos todos os que querem fazer connosco. E essa é a luta da esquerda hoje. E essa é a minha luta. E é uma luta coletiva com o Bloco de Esquerda. Mas está de pedra e cal, por assim dizer, então. Portanto, não pensa sair esse projeto é para continuar, seja qual for o resultado no dia 18 de maio? Pedra e cal, interessa-me a vida das pessoas. Mariana Mortágua, muito obrigado por teres vindo à edição da noite. Muito boa noite.